Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Café com Português. Hoje recebemos especialmente a escritora e filósofa Maria João Cantinho. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por estar cá conosco e partilhar um bocadinho do vosso trabalho. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação da nossa convidada e depois vamos bater um papo com ela na nossa roda de conversa, tá bem? Então, a Maria João Cantinho nasceu em Lisboa e viveu a sua infância em Angola. Regressou no ano 1975, estudou na Universidade Nova de Lisboa, onde se licenciou em Filosofia. Realizou a sua dissertação de mestrado, tendo publicado o livro O Anjo Melancólico, a partir da mesma, e se doutorou em Filosofia, com a tese Walter Benjamin, Messianismo e Revolução, a História Secreta, e também é professora do ensino secundário, não é? Publicou livros de poesia, ensaios e ficção, é também crítica literária e ensaísta, colaborando em diversas revistas e publicações, como o Jornal de Letras, o Colóquio de Letras, e também é editora executiva da revista online Caliban. Recebeu, no ano 2017, o prêmio Glória de Santana pelo livro Do Ínfimo, Poesia, e em 2020, em plena pandemia, recebeu o prêmio PEN Clube Português de Ensaio, com Walter Benjamin, Melancolia e Revolução. É curadora também da coleção Traz os Mares, que edita autores portugueses no Brasil, através da editora Círculo, e também é curadora da coleção MU, Continente Perdido, da editora Exclamação. Entre muitas das suas obras, que eu já passei para vocês a ligação, o link, não é, para conhecê-la um bocado, podemos citar O Anjo Melancólico, publicado no ano 2002, Reflexões em torno de Maria Zambrano, publicada no ano 2007, Poesia, Abrirás a Noite com um Sulco, no ano 2001, Do Ínfimo, que foi galardonado com o prêmio Glória de Santana no ano 2016, e depois antologias de poesia, Cintilações da Sombra 2, no ano 2013, e também tem publicado os livros infantis, não é? A História do Palácio Bonifácio, do ano 2006, e Os Sete Irmãos, do ano 2008. Maria, muito bem-vinda, muito obrigada por estar cá conosco, partilhar assim um bocadinho do seu tempo, do seu trabalho, e portanto eu gostava de começar, fique à vontade, não é? Mas eu gostava de começar assim fazendo uma pergunta simples para dar início aí à nossa conversa, não é? Quando começaste a escrever, não é? O que é para si a poesia? E sobretudo, é fácil escrever sendo mulher? Isso são 3 perguntas, isso não é uma pergunta. Muito rápida. Antes de mais, deixa-me agradecer o convite, muito gentil da parte da Carla. Eu fico muito contente de ver aqui uma comunidade de leitores, que é disso que se trata, é uma comunidade de leitores, não é? Que está a assistir ao evento, e fico também muito contente por ver que a minha obra é reconhecida por alguns leitores, não é? É sempre um prazer enorme saber disso, saber que somos lidos. Agora, para responder às perguntas da Carla, a ver se eu não me esqueci, a primeira é quando comecei a escrever, não é? Eu comecei a escrever muito, muito nova. Eu lembro-me que não é significativo quando eu comecei a escrever, exatamente porque era tão nova que nem sequer tinha consciência disso, mas quando aprendi a ler, comecei imediatamente a escrever histórias. Lembro-me que eu aprendi a ler muito cedo, com 5 anos, ainda antes de ir para a escola, porque os nossos pais tinham a mania de nos pôr naquelas escolas para professores, com professores privados, antes de irmos para a primária, e portanto quando eu cheguei à escola já sabia ler e escrever.
e tinha essa particularidade, como as histórias que eu lia não me satisfaziam, eu queria escrever histórias que eu gostasse de ler. Lembro-me perfeitamente disso, como se fosse hoje, que o meu objetivo era ler coisas que eu gostasse, escrever coisas que eu gostasse de ler. E portanto a minha imaginação andava sempre, como eu era muito Maria Rapaz, andava sempre a ler histórias de rapazes e portanto eu queria era subir às árvores e ter aventuras e ir para o mar, porque já nesse tempo lia a história dos piratas, e portanto pode-se dizer que eu comecei a escrever muito cedo, mas depois quando começou com mais consciência foi na minha adolescência que comecei a escrever poesia e publiquei em alguns jornais, havia os semanários, havia o DN nesse tempo, e havia também, havia outro, não me lembro qual era o outro jornal, eu lembro-me que a primeira vez que o meu pai teve um choque foi quando viu um poema da filha publicado no jornal que ele lia. Eu não fiz isso de propósito, mas experimentei enviar o poema e eles começaram a gostar e a publicar os meus poemas nesse jornal. Eu nem sei se era no Correio da Manhã, não sei se eles tinham uma rúbrica com poemas, que se comecei muito mal, não é? No Correio, a publicar no Correio da Manhã, ou se era no DN, eu não me lembro bem, mas sei que eu tive assim uma crise existencial por volta dos 18, 19 anos, queimei tudo o que tinha feito, ou seja, recomecei a escrever já com outra consciência por volta dos 20 e tal anos, 30 anos, enquanto estudava e trabalhava, porque eu comecei a fazer o mestrado e trabalhava ao mesmo tempo. O mestrado só fiz por volta dos 30 anos e foi por volta dessa altura que eu comecei a escrever e a escrever também ficção. Portanto, foi tardiamente, pode-se dizer que, embora o impulso fosse muito cedo, a escrita com consciência foi tardia, não foi tão cedo quanto isso. Porque tive várias fases na minha vida em que rejeitei essa escrita. Depois a outra pergunta, qual era, Carla? A outra, a segunda? A segunda era se há alguma dificuldade em escrever quando somos mulheres. Essa era a terceira. Esta era a terceira. Ai, não era. O que é para si a poesia? Exatamente. Isso, exatamente. Essa pergunta é muito difícil, isso é uma pergunta filosófica, isso não é uma pergunta que se faça a ninguém. Ora, a poesia é a mais alta expressão do ser humano, para mim. Eu continuo a ter uma visão romântica no sentido do pré-romantismo da poesia, que é a mais alta e elevada, a mais elevada forma de expressão do ser humano. Nesse sentido, eu consagro-me toda, mesmo quando eu escrevo ficção, eu não consigo desprender-me do meu lado de poeta. Portanto, a minha ficção é muito devedora do meu lado poético, não é? Portanto, eu acho que é difícil porque quando uma pessoa se empenha tanto numa coisa, o ato da escrita nunca é fácil. Por exemplo, a ficção é muito mais fácil para mim do que a poesia. E a poesia é um ato de concentração em que a pessoa procura o máximo de tensão nos poemas e isso não é fácil, porque não é só dizer, é procurar a tensão que o poema tem. Isso é um trabalho muito elaborado e é preciso ter um ouvido, é preciso ser ouvido. Como é preciso ser ouvido para a música, é preciso também ter ouvido para a poesia. Não é só um trabalho oficinal, mas é um trabalho de sensibilidade, não é? E de imaginação. As imagens também são importantes. Portanto, a poesia consegue concentrar esse trabalho de imagem, de metáfora, de ouvido para a música, não é? Para a própria música do poema, e de escuta do silêncio, não é só a escuta da música, mas é também a escuta do próprio silêncio. E isso é muito difícil. Isso não é um trabalho que se faça como se faz a ficção, por exemplo. Talvez os ficcionistas não concordem comigo e digam exatamente o contrário, mas eu, enquanto ficcionista, sinto isso. Sinto que é muito difícil, enquanto que eu, em ficção, sou capaz de escrever
7 ou 8 páginas por dia, se trabalhar regularmente. Na poesia eu nunca escrevo mais que 1 ou 2 poemas, porque essa concentração é tão elevada que eu ando de roda do poema, ando à volta das palavras, não é? Para procurar essa tensão. Depois é a terceira pergunta, se é difícil escrever. Eu tenho uma experiência um bocado dramática nesse sentido. Eu, quando comecei a escrever, vivia com alguém que não sabia que eu escrevia. Eu escrevia às escondidas, porque a escrita não é uma coisa que dê sucesso rápido, nem dá dinheiro, não é? E, portanto, eu vivia com uma pessoa nessa altura que era uma pessoa mais voltada para os bens materiais. E como achava que a escrita não dava bens materiais, desprezava um bocadinho a minha escrita. E, portanto, eu, quando comecei a escrever, comecei a publicar meio às escondidas. Primeiro foi um prémio que eu ganhei, não pude esconder. Depois comecei a ganhar prémios e, portanto, não os podia esconder. Eu mandava as coisas, ganhava os prémios e, portanto, estava lá. Já não havia nada a fazer. Mas escrevia à noite, às escondidas, para não ser censurada. Nesse sentido, e isto em pleno século XX ou já mesmo no XXI, não é? Isso significa que ainda hoje é possível que haja mulheres que tenham dificuldade em escrever. Eu depois abdiquei dessa condição de casada e, portanto, a minha vida mudou radicalmente. Eu sou muito mais livre hoje do que era nesse tempo. Mas pode-se dizer que foi difícil, a minha libertação foi difícil. Bem, pronto, vocês fiquem à vontade, ok? Para fazer algumas perguntinhas, eu tenho cá um pequeno roteiro e continuo a falar. Bem, no livro, há um livro, não é? Os Dias da Peste, que foi publicado pela editora Gradiva, e há um texto teu nesse livro que fala que reflete sobre a questão da pandemia, não é? E aí, nesse texto, citas, por exemplo, o Brasil, citas a Venezuela, se eu não estou enganada. Esse texto, o que é que ele quer transmitir, não é? Como que se nós, é a ideia que eu tenho, não é? Que a pandemia, de alguma maneira, foi utilizada como no sentido para privar-nos de algo ou para que determinadas pessoas decidissem fazer, não é? O que fizeram ou o que estão a fazer. Não sei se me explico, mais ou menos. O meu texto, esse texto foi escrito antes, não foi publicado, mas foi escrito para uma comunicação que eu fiz para uma não é TV, é um programa na internet de filosofia francesa. E depois até traduzi, aconteceu-me o contrário, em vez de escrever em português, eu traduzi do francês para o português aquilo que tinha feito para publicar nos Dias da Peste. Era exatamente a refletir sobre a pandemia e sobre a perda dos direitos, porque quando começou a pandemia foi muito assustador assistir à perda dos direitos, porque não sabíamos exatamente qual era o objetivo da privação de liberdade, não é? E o Brasil, ainda hoje, pode-se dizer que está num laboratório, não é? O Brasil é um laboratório do ponto de vista político, e tendia, mais do que como a Venezuela, também tendiam para uma perda de liberdade que podia ser aproveitada pelos governos à conta da pandemia, não é? E foi isso que eu quis dizer nesse texto, quando referi os casos do Brasil e da Venezuela. São casos em que era mais perigoso ainda a pandemia assolar o país, porque podia levar a uma perda dos direitos dos cidadãos, não é? Na Europa isso é difícil porque os direitos estão muito consolidados, e nós mesmo assim temos vindo a assistir à perda dos direitos, não é? Em França, por exemplo, foi uma diferença abissal desde que começou o terrorismo, por causa das leis antiterrorismo, etc. E também na Itália e na Alemanha houve uma grande mudança nos direitos,
no direito à privacidade, etc., não é? No Brasil era pior, porque com a iminência do golpe de Estado nunca se sabia onde é que podia levar essa privação dos direitos. As pessoas não se manifestarem, as pessoas não poderem sair, estarem confinadas, tudo isso podia ser aproveitado pelo governo brasileiro para instalar mais à vontade a sua panóplia de instrumentos políticos e, por outro lado, há uma política de necrologia no Brasil, não é? Podíamos citar o Achille Mbembe, que é um grande filósofo francês, não, camaronês. A Elsa está a dizer que na Argentina tivemos pandemia eterna. A pandemia eterna é aquela que nunca mais acaba, desde que perderam os direitos, não é? Nunca mais recuperaram os direitos, deve ser o que quer dizer. Mas, de qualquer das formas, o meu texto queria refletir sobre essa perda das condições iniciais. Não sei se respondi à tua pergunta, Carla. Uhum. Sim, perfeito. A Elsa, ela fez uma há pergunta mais perguntas, também. há aqui mais perguntas, eu vou ver aqui o bate-papo. Sim. Elsa, pode abrir o microfone, tá bem? O Abel também fez uma pergunta que é: qual é a diferença entre poesia e uma canção no contexto de filosofia? A poesia não é canção. Nós podemos dizer que uma canção tem regras muito próprias e a poesia tem regras também muito próprias do que é o seu fazer. No entanto, às vezes há coincidência entre poemas, entre letras tão bem feitas. Eu estou a pensar, por exemplo, nas letras do Renato Russo, brasileiro, que são letras que podem ser poemas, assim como os poemas do Ari dos Santos também, que foram letras de canção. Muitas dessas letras também poderiam ser poemas, mas há diferenças entre o fazer da poesia e o fazer da canção. E depois a Elsa tinha aqui outra pergunta para mim há muito tempo, dessa espécie de libertação. Sim, senti uma questão muito marcada que você fez com respeito a essa escravatura que sentia, ou aquela diferença tão marcada entre a pessoa que estava ao seu lado, virada para a parte material. Por isso, queria saber quando, mais ou menos, não é que foi em detalhes, mas foi há 14 anos, foi há 14 anos. Foi o tempo para eu me libertar na escrita e para escrever muito mais e fazer, e até estudar, porque mesmo estudar era mal visto, porque estudar também não dava dinheiro, não é? E, portanto, eu fiz o meu doutoramento já depois de estar separada. Portanto, que ótimo. Que ótimo. Isso, e depois, com respeito à pandemia, não, só vou dizer que aqui sofremos muito, porque fomos obrigados, desde março de 2020, e agora, como o governo mais ou menos parece que perdeu numas eleições, vai perder deputados e senadores, decretaram que a pandemia terminou. Então, a máscara já não se usa, ou seja, de um dia para o outro. Ou seja, que as situações políticas são muito terríveis. Se nós falarmos com respeito à perda das liberdades. Eu senti muito. Agora, a única coisa que ganhei é estas questões do Zoom. Estas questões de comunicação com pessoas que estão além mar, digo eu, porque da Argentina, eu agora acostumei muito meu ouvido ao português de Portugal, porque também estou fazendo uma maratona de leitura com um leitor de Portugal em Buenos Aires. E então, todas as pessoas são de Portugal. Uma maratona sobre Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira, que maravilha. Maravilhosa essa ideia da maratona. Então, acho que foi a única coisa... Estão a ler as obras todas do Carlos de Oliveira? Já estamos, se chama assim, Maratona de Leitura. E estamos já terminando com o Finisterra. Então, com especialistas, foi uma ideia lindíssima do leitor
que se chama João Ribeirete, e ele foi convidando para cada um dos livros. Então, daí tem pessoas do mundo todo. Portanto, essa é uma das coisas que eu ganhei. Por exemplo, conhecer a Carla. E para mim, bom, eu vim correndo, porque eu deixei tudo para estar neste café. Muito Além obrigada. não, além de ser a Carla uma pessoa assim muito amorosa, então para mim eu deixei o meu marido é o contrário daquela pessoa que vai, então eu digo, deixo tudo porque vou para o meu café com português, o resto das coisas que eu consegui fazer desta maneira. Mas É extraordinário como é que a língua portuguesa chega à Argentina, não é? É extraordinário pensar nessa coincidência que é chegar à Argentina, dar aulas de português. A sim, Elsa eu dá aulas de sou português. professora, mas eu cheguei através da música, das canções. Eu já falei com a, mas eu agora não sei, me parece que você é mais jovem do que eu. Eu cheguei no tempo, eu trabalhei na Embaixada do Brasil e eu adorava o português assim, porque era a época da Bossa Nova. Uhum. Então eu conheci o Vinícius de Moraes e eu adorava aquela época e comecei a gostar mesmo através disso. E depois era a época em que ninguém estudava português. Assim comecei, tive esse trabalho na Embaixada do Brasil e justamente falamos com a outra vez com a Carla, que eu estou agora numa cidade que é praticamente perto do Rio, não, perto não, temos ao lado, na beira do Rio Uruguai, e formamos, digo eu, uma região com o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Por isso que eu fiz bastante trabalho com essa questão. Somos bastante parecidos com o gaúcho do Rio Grande do Sul e o gaúcho, que argentino. Uhum. A questão indígena, os charruas, bom, uma porção de coisas que tem a ver com a cultura. O chimarrão, a cultura do gaúcho, que seria, alguma vez eu vou apresentar, eu já fiz um trabalho do cavalo, de todas aqueles símbolos que nos pertencem, que pertencem a esta região, digo, Uhum. penso. Bom, Bem, não quero interromper mais, não se preocupe. mas que bom, ótimo que você conseguiu sair nesses últimos 14 anos e fazer tanta coisa linda. Obrigada, Elsa. Obrigada. Bem, como eu estou cá na Galiza, eu tenho de fazer uma pergunta, não é? Que é uma pergunta que está aqui sempre, não é? Eu não sei, nós, por exemplo, cá na Galiza, não consome-se muito literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura dos países do PALOP. Achas que, por exemplo, em Portugal também passa mais ou menos isso? Conhecem os escritores galegos, as escritoras galegas? Nós temos bastantes escritoras galegas. Ou achas que ainda não? Eu acho que não. Eu acho que a Galiza é mais generosa connosco do que nós somos com os galegos, não é? Nós temos um pouco a mania de consumir literatura anglófona. Eu acho que nós somos voltados para a literatura europeia. Eu pessoalmente acho que a literatura anglófona, muita dela é má, não me interessa, não é? Mas de qualquer maneira há um bocado aquele mito que o que é anglófono é bom, e também agora começaram a descobrir os autores nórdicos também que se consomem muito, mas e a própria literatura portuguesa, não é? A literatura portuguesa. Mas acho que não há essa relação de generosidade para com a Galiza, não. Acho que não. E também não há muita relação com o Brasil. Ou seja, antes lia-se muito mais autores brasileiros do que se lê agora. Era normal, há coisa de uns 20 anos, conhecerem-se os autores brasileiros entre si e trocarem livros e experiências, e agora isso é muito menos frequente.
há umas editoras que estão a querer romper em Portugal, editoras brasileiras que querem trazer autores brasileiros para Portugal, mas esse espaço é muito difícil de conseguir ainda, está muito difícil de conseguir. Eu próprio também sou curadora de uma coleção que é brasiliana, na Exclamação, que traz autores brasileiros para Portugal. E eu devo confessar que não é fácil, não há muitos leitores para essa coleção. Fazemos isso por uma questão de persistência e sabemos que tem qualidade, porque são autores de grande qualidade, como o Alexei Bueno, o Alberto Pucheu, agora vamos publicar a Mariana Iannelli também, e outros autores que são até contemporâneos e que são muito conhecidos no Brasil, mas cá é difícil implantar a literatura brasileira. Bem, pronto, pois eu estou a ler um livro. Tenho de confessar que não acabei, estou na página 76 ainda. Das Asas de Saturno. Mas gostava de perguntar algo, porque fiquei muito curiosa com isso, não é? Por exemplo, até aqui onde eu estou a ler, na página 76, achas que é um romance filosófico, porque fala das nossas relações, não é? Das relações, inclusive eu acho que fala, não sei se estou aí equivocada, dessas... como uma inter-relação que podemos ter entre o bem e o mal. Não sei se é isso, não é? Como eu notei, eu pensei, pois pode ser um romance filosófico. É um romance filosófico, é como o Ricardo Duarte disse numa entrevista que me fez no JL, um romance de formação, que também é uma característica dele, porque é a formação do músico desde a sua idade mais tenra até ao adulto, não é? Até a ser adulto. Mas essas tensões estão muito presentes, tem muito o problema do mal, não é? E o mal está representado pela figura do diabo, não podia ser mais concreto, e ele apresenta-se nas mais diversas formas, sob diversas metáforas, e mesmo apresenta-se sob várias figuras, e até figura humana, não é? E portanto nós podemos dizer que essas tensões estão muito presentes no livro. Porquê? Porque o mal tem muito a ver com a criação. Eu procurei inspiração no Fausto do Goethe e do próprio Thomas Mann, e portanto o problema da criação também é o problema do mal, não é? Porque o Fausto é aquele que cria, mas compra tempo ao diabo, não é? Ele não compra tempo, o diabo é que lhe compra a alma, não é? E dá-lhe o tempo. E portanto esse lado da criação está sempre associado ao mal, que é a capacidade da transgressão, a capacidade de ir além dos limites do humano, e já talvez tocarmos uma outra figura que também me é muito cara, que é a figura do Nietzsche, do super-homem. O super-homem também é aquele que já transcendeu todos os limites, não é? Embora o super-homem seja a criança em Nietzsche, não é? E as minhas figuras parecem-se mais com o último homem do Nietzsche. Sim. Pronto, eu vou fazer uma pequena leitura, com licença, da Maria. Muito obrigada. Porque eu gostei muito disso, eu parei justo nessa página, não é? Então fala que toda a concepção do teu filósofo era louca, inaplicável. Esse livro, o do Zaratustra, será que é possível pensar a liberdade e a superioridade humana daquela forma? Toda a filosofia dele não passa de um louvor a Dionísio. A alegria de Zaratustra, a sua leveza, é a das bacantes, não achas? Porque as putas que conhecem eram as graves. Só a estroinice das bacantes é que podem desfazer Orfeu. A trivialidade das bacantes é o que o destrói.
Enquanto os sátiros e as ninfas se distraíam naquela explosão de luxúria, de rabos, de coxas, de clítoris, de mamilos, sempre foi o meu alimento preferido, o sexo. Sabes por quê? Porque nele tudo se equivale. A seriedade platônica é que me aborrece. O que é que vocês acham? Estou à espera de ouvir, eu não digo nada. Exatamente, ele está. O que é que vocês acham? Ninguém fala nada. Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem, silêncio Ninguém. absoluto. Não, é muito bonito, é muito bem escrito, e fala dos princípios que ela já diz, com Nietzsche e Zaratustra. E também tudo o que os homens ou as pessoas podemos fazer, mas que muitas vezes não fazemos porque, bom, por isso que ela já disse, que temos em frente opositores. Então, é como uma liberação, o poema. Ah, pois bem, vês? Porque cá Ai, há um outro excerto, não é? É possível pensar a criação sem a libertação do peso? Ninguém fala nada. Não, não. por Só isso, falo eu. É Sim. difícil, Carla, é É difícil. difícil. Eu acho que é mais fácil ler do que ouvir. Sim, é difícil ouvir e pensar, fazer e refletir sobre o assunto. Achei mesmo que seria justamente no sexo uma libertação. O sexo nesse sentido, não de genitalidade, mas sim de criação, e justamente de liberdade, me parece. Alguém mais se atreve? Ninguém. Oh, que Ninguém. tímidos. Eu ia dizer que o sexo é o alimento favorito do diabo, não é? É para esclarecer um pouco o que está nesse excerto que a Carla não disse. Essa fala é a fala do diabo. E o diabo quer a libertação e o alimento favorito dele é o sexo, porque é através do sexo que tudo se equivale, ou seja, não há diferenças pessoais no sexo, tudo se equivale, todos são iguais, não é? E por outro lado, digamos que é uma passagem que alude precisamente à característica sulfúrica do diabo. O diabo é sulfúrico, corrói tudo. E, portanto, o sexo, ao mesmo tempo, é uma libertação humana, não é? Mas, ao mesmo tempo, é a característica mais diabólica que nós temos, porque é aquilo que mais nos aproxima do corpo. Tem a ver com a experiência do corpo sem metafísica, não é? O próprio corpo sem metafísica. O que não é o erotismo, o sexo não é o erotismo, não é? O erotismo quer falar da fusão entre o espírito e o corpo, não é? Já o sexo por si só fala de libertação e fala do corpo, não é? É uma fala do corpo. E nesse sentido, não direi maléfico, porque não tem caráter maléfico, mas é no sentido do diabo, é diabólico, não é? É mais diabólico. Instintiva, a Elsa também pôs aqui uma questão, é instintiva, é pulsional, não é? Quando nós falamos do diabólico é no sentido pulsional, não é? Sentido freudiano de pulsão. Sim, talvez diabólico seja excessivo para se falar disso. Bem. Pronto. E agora falamos um pouquinho sobre o livro de Walter Benjamin, não é? Aí
porque inclusive foi um ensaio que ganhou, né, o prêmio do PEN 2020, que eu acho que Sim, foi em sim. plena pandemia e que agora é que vais a receber, não é? Exato, Algo exato, assim. Carla. Muito atenta, Carla. Sim, sim, eu estou um bocado. Pronto. E então, é o resultado da tese de doutoramento. E aí, claro, é que falamos um bocado da questão da história, não é? Eu sou historiadora, para além de ser professora de português. Pronto. E eu acho que é sobre a questão de pensar a história desde uma perspectiva contínua, não é? Dessas narrativas que nós, enquanto professora, por exemplo, não é? De ensinar os nossos alunos desde essas como narrativas que são historicistas, como se a história não tivesse altos e baixos, por dizer de alguma forma, não é? Então, eu não sei se nesse livro o que queres transmitir é isso, não é? Que há esse diálogo que fazes para de alguma maneira ou de algum jeito entender que a história passa por processos mais ou menos Descontínuos. graves ou destrutivos, exatamente. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido, não é? Assim, o que eu pretendo mostrar, que aliás era aquilo que o próprio Benjamin queria mostrar, é que a história é constituída de uma forma descontínua, ou seja, a crítica que ele faz é precisamente à perspectiva continuista da história, porque a perspectiva continuista da história é a perspectiva do progresso, é uma perspectiva cumulativa dos vencedores, não é? E nós sabemos que por trás da muralha da China, do grande progresso que foi a muralha da China, estão os milhares de escravos que morreram na construção da muralha. Ou quando nós falamos nas grandes vitórias das guerras, estamos a esquecer-nos das mulheres que ficaram sem maridos, das crianças que ficaram sem pais. Portanto, não é só o progresso que conta do ponto de vista histórico. Para Benjamin, não é todo o progresso. O progresso é a visão dos vencedores. O que ele quer é, sobretudo, defender uma teoria da história baseada na justiça, que é devolver aos vencidos da história, àqueles que a história calou, devolver a justiça a esses seres que nunca foram citados na história, como por exemplo os escravos, ou por exemplo podemos dizer, se falarmos do Brasil, os indígenas, ou as pessoas que sofreram na pele as grandes guerras, não é? E que nunca foram citadas na história. Isso é uma perspectiva que eu poderei dizer messiânica, ou seja, que Walter Benjamin, aqui quando nós utilizamos o termo messiânico é um bocadinho perigoso, não é? Porque faz-nos pensar nos mais diversos messianismos que são perigosos. No caso do Benjamin, o messianismo é político, o messianismo significa devolver a justiça aos vencidos, não é? Significa um momento em que se rompe com a história do progresso, com a história continuista, e se devolve aos vencidos a sua vitória, não é? Se devolve a justiça. É neste sentido. Uhum. Sim, é interessante, porque quando falaste da questão, não é? Eu, há pouco, fiz um trabalho também, que foi a dissertação do mestrado, e era sobre desde a perspectiva de gênero, não é? Quando nós estamos nas salas de aula e estamos a ensinar os nossos alunos a história, não é? Os feitos históricos, e nós folheamos todas essas páginas e nós não encontramos a figura da mulher, nós não encontramos a figura dos indígenas, não encontramos a figura de outras pessoas, entre aspas, não como invisibilizados dentro desse processo. Eu gostei muito, há 2 anos, no Carnaval do Rio, houve uma escola que ganhou o desfile, que era com um desfile, que era exatamente, era uma coisa muito benjaminiana, eram os vencidos da história que se libertavam das prisões e que saíam das prisões. Lembras-te disso? Não me lembro qual era o nome da escola.
mas foi extraordinário, foi um desfile extraordinário e foi muito significativo, porque foi quando as pessoas estavam muito cansadas de Bolsonaro, quando as coisas estavam muito más, aquela escola de samba conseguiu dar a volta por cima e fazer uma coisa absolutamente extraordinária, a mostrar que a história que conta é a história dos vencidos. Então mostrava a libertação dos indígenas, dos escravos, e dizia mesmo, a letra da canção era: o que conta são os que estão nos porões e não os que estão em cima, são os que estão nos porões. E eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu procuro mostrar no livro. Eu fiquei tão encantada que até me vieram as lágrimas aos olhos quando vi esse desfile, e isso está gravado. Acho que procurar, porque isso está gravado no YouTube, que era a história daqueles que saem dos porões e não dos outros que estão por cima e que mostram sempre como os grandes chefes, os grandes líderes. E foi uma coisa que o Bolsonaro não gostou nada na altura, porque foi uma afronta ao poder dele. Sim, exatamente. Temos uma pergunta da Elza. Quanto tem a ver os seus judeus? Tem tudo, Elsa, porque embora Walter Benjamin não fosse religioso, nem fosse iniciado no hebraico, são duas coisas que são importantes. Também o Kafka não era, e no entanto era profundamente judeu. O facto de Walter Benjamin se voltar para a tradição foi muito importante no pensamento dele. Ele procura conjugar a tradição judaica com o pensamento moderno. Por exemplo, o messianismo que ele fala é o messianismo judaico, não é? O que ele também defende, aliás, a correspondência dele está cheia de referências à tradição judaica. Portanto, o pensamento dele foi completamente diferente também por ele ser judeu. Não seria a mesma coisa se ele não fosse judeu. É profundamente ancorado na tradição judaica. Eu não sei se respondi, Elsa. Respondeu, sim, justamente concordo que mesmo sem praticar, tem maneiras de ser. Essa questão da escravatura, a escravatura de tanta coisa. Sim? E agora estava pensando numa canção que diz em espanhol, bueno, cuando la recuerde bien, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, e assim sigue. Vou procurar de quem é o que você está falando. Vou pôr em internet, porque é uma canção muito linda, justamente, sobre o que você estava falando, que a história é escrita pelos que ganham. Agora procura. A história dos vencedores, não é? Bem, e então, pois muito bem, vamos a ver. E planos para o futuro? Há alguma coisa aí no forno? Para já, muito breve, tenho um livro que vai sair, um livro de ensaios, que vai sair numa coleção que se chama 1214, que é da editora Humus. É uma coleção muito interessante, muito bem feita, com livros que até são muito baratos. No outro dia estava a ver as promoções deles, são livros a 4 euros. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. A 4 euros, e acho que não se paga aos portos, acho eu. Não. Acho que é para comprar. E é uma coleção de ensaios que eu fiz ao longo de... Alguns já não são tão recentes assim. Tenho ensaios sobre a Maria Gabriela Lansol, sobre o Celan, sobre Kafka, sobre Aby Warburg. É uma coleção de ensaios de vários autores, não é? E Maria Zambrano também, que é muito apreciada, talvez na Galiza, não? A Maria Zambrano, ou nem por isso? A Maria Zambrano, não? Sí, sí. Não.
Sim, sim, sim. Sim, sim. Acho que sim, mesmo. É muito apreciada. E chama-se, o meu livro chama-se A Dança da Metamorfose, que é exatamente uma expressão da Maria Zambrano, da metáfora no coração. Por outro lado, vai sair um novo livro de poesia meu, que deve sair por volta de dezembro. Eu, por acaso, gostava que ele saísse mais cedo, mas o editor atrasou-se, e ele vai sair em dezembro, que se chama Escopro e Luz. É exatamente a metáfora. Estou a ver ali a Elsa pôs o nome da canção. Sim. Ok. Obrigada, Elsa. Escopro e Luz, que é exatamente a trabalhar de uma metáfora que é lapidar, não é? O poema é lapidar. É uma metáfora de escultura, de tirada da escultura, que é precisamente a trabalhar essa contenção que a escultura tem em si no movimento, no espaço, não é? O movimento e o próprio movimento no espaço. Vamos ver, é um livro que eu considero que é diferente do último, do Ínfimo, e estou um bocado na expectativa de ver como é que os leitores recebem este livro, porque do Ínfimo era um livro muito metafísico, foi o livro que ganhou o prémio Glória de Santana, era um livro muito metafísico. Este é talvez um livro mais terreno, mas ao mesmo tempo é muito condensado, os poemas são muito condensados, mais breves, não sei como é que o leitor vai receber isto, também estou à espera de saber, não é? E depois tenho assim a longo prazo um romance, posso dizer que é sobre a guerra de Angola e sobre a minha infância, é um bocado autobiográfico, porque o meu pai esteve na guerra de Angola e nós vivemos em África até ao regresso de 1965 e portanto é um livro que é um pouco autobiográfico, é ficcionado mas também é autobiográfico. E recordações da Angola? Tenho muitas, apesar de ter saído lá muito pequena, não saí tão pequena assim, ou seja, ainda o espaço da memória foi muito ativado em Angola. Eu fui para lá, devia ter os meus 3 anos de idade e saí com quase 11. Apanhei precisamente aquele período da infância que nós conseguimos talvez guardar mais memórias e o nosso imaginário é mais ativo, não é? Isso preenche a minha poesia, esse espaço preenche a minha poesia e talvez a minha escrita. Há um conto que eu tenho eu posso passar o link no meu site, estou aqui à procura. Eu enviei o seu Enviou? site, sim, eu enviei para todos, para que pudessem dar uma espreitadela. Ok, é o Cheiro da Savana pelo Amanhecer. Esse conto eu acho que tem muito de imaginário africano, daquilo que eu guardei também, não é? Estou a voltar aqui ao Zoom. Bem. Pronto, então eu fiz essa pergunta porque, claro, és professora, escritora e participa de várias atividades relacionadas com a literatura. E como é que consegues gerir o tempo para poder escrever, não é? É tão difícil. Eu não digo isto para me queixar, mas é de facto muito difícil, porque aquilo que eu gosto mais de fazer, que é escrever, é o que eu tenho menos tempo, porque agora também já estou numa fase em que me convidam para muita coisa e tenho muitas solicitações e portanto as solicitações às vezes sobrepõem-se ao tempo da escrita. Eu tenho que trabalhar, não é? Porque tenho que ganhar para comer,
E depois, por outro lado, tenho que escrever e tenho ainda as solicitações que recebo quase todos os dias para festivais, para conferências, para textos que tenho que escrever, etc. E eu acho que tem que ser muito firme e saber dizer que não, às vezes, porque não é possível concentrar tudo isso. É que eu, além disso, também sou investigadora na faculdade, não é? E, portanto, é mais uma valência que eu tenho para além de ser escritora e de ser professora. Eu, por exemplo, para poder estar aqui, saí um bocadinho mais cedo das aulas, pedi aos alunos para sair mais cedo das aulas para vir a correr para estar aqui. E faço esta ginástica constante, não é? Dias que eu tenho que sair a correr para ir para Lisboa e tudo assim, ou às vezes até tenho que faltar para estar presente em certas coisas. E portanto torna-se muito difícil, mas eu tenho conseguido gerir isso, não sei como, eu às vezes nem sei como é que faço isso. Há uma coisa que eu não faço, que é dormir mal, porque me faz muito mal e cansa-me muito. Eu procuro preservar o espaço do sono, mas sou capaz de estar um dia inteiro 14 horas a trabalhar, 14, 15 horas a trabalhar. Isso é frequente, isso é frequente. Muito bem, caras colegas, alguma perguntinha? Pois, eu estou aqui a fazer muitas perguntas, hein? Temos de participar todos. Pois bem, eu acho que não vamos mais ocupar o tempo da Maria João, que estamos muito, muito, muito agradecidos por estar conosco cá. Eu é que agradeço, Carla, eu é que agradeço muito. Bem, então, portanto, assim, já para encerrar, eu falo bastante, hein? Quando falamos um bocadinho sobre essa questão do progresso, da história, não é? De trabalhar a história descontínua e etc., achas que a poesia pode ajudar-nos nesse sentido? Como leitor ou como escritora? Como leitor? Como leitor. Eu acho que a poesia conserva o que é de mais humano no ser humano. Ou seja, se não fosse a poesia, se não fosse a literatura e a arte, eu pergunto-me o que é que ficaria do ser humano. Nós podemos perguntar isso, não é? A barbárie está sempre à espreita. E eu acho que a poesia, a literatura em geral, a arte são formas de combater a barbárie, de dar ao homem essa feição do humano que tem tendência a desaparecer, não é? Ou pelo menos que sempre coexiste na sociedade. Nós hoje somos mais civilizados do que éramos há 100 anos, isso é um facto, não é? Basta pensar que no século XIX ainda havia catacumbas em Paris, não é? Antes do Barão de Haussmann pôr cobra às catacumbas. Portanto, hoje Paris é mais civilizado do que era há 100 anos. Como também as pessoas morriam nas ruas, não é? Hoje em dia isso acontece menos. Já aconteceu menos, agora está a acontecer mais, mas de qualquer maneira é que esse aspecto desumano da barbárie na Europa não existe. Não existe, ou existe menos do que existe noutros países. Se compararmos com a África, por exemplo, com a América Latina, temos mais sem-abrigo, temos pessoas mais pobres, não é? Portanto, eu acho que a poesia pode ajudar a vencer esse lado da barbárie e pode pôr-nos a falarmos uns com os outros, não é? A falarmos uns com os outros, que se não for isso, resta o que é do homem? A minha pergunta é essa, com que ficamos? Muito bem, pois nada, pois muito obrigada mais uma vez, muitíssimo obrigada. Brevemente também temos aí outras convidadas para os nossos cafés. Muito obrigada mais uma vez, Maria, de coração, por estar aqui conosco. Falei Foi um pouco, prazer. não? Falei pouco. Muitíssimo, muito bem, perfeito. Eu sempre gosto de dizer que a todas as pessoas, quando os participantes, não é, os convidados, quando venham a Galiza, por favor,
contactem conosco, que será um prazer imenso recebê-los cá, e temos de organizar, isto é algo que estamos aí a pensar, temos de organizar um encontro com as escritoras portuguesas que já passaram por cá, pelos cafés, para que venham a Galiza. Não há fundos de apoio para organizar esses encontros? Sim, eu acho que sim, podemos ver isto, que nós temos aí alguns grupos, inclusive a editora Urutau, que as pessoas são entre a Galiza, o Brasil e Portugal, eu acho que sim. E eu acho que sim, que podemos organizar um encontro. Não é, como eu disse antes, nós consumimos muita literatura portuguesa, muita literatura brasileira, e é sempre bom tê-los aqui. Uhum. Perfeito. Muito bem. Pois bem. Muito bem, Carla. Muito obrigada a todos. Bom fim de semana, tá bem? Obrigada. Beijinhos. Obrigada, igualmente. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau, Maria João. Muito obrigada. Obrigada. Prazer enorme. Deus. Prazer enorme desde tão longe. E ficamos Muito pensando obrigada. no bem